Muito bem, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma transmissão que nós vamos fazer aqui em Manaus. São exatamente 15 horas e 4 minutinhos. Em outros estados aí já são as 14 horas. Hoje eu quero fazer uma hermenêutica no hebraico desse versículo que está aí no tema. Hoje eu tenho a Bíblia Jerusalém, para fazer essa hermenêutica, e também tenho a Torá, né? Temos aqui a Torá, que é a Bíblia no hebraico. Temos aqui o hebraico, né? Para a gente fazer uma hermenêutica que se aproxime perto do texto que nós vamos ler. O texto que eu vou ler está em Êxodo capítulo 20 e o versículo 17 apenas. Eu vou ler na Bíblia Jerusalém, uma tradução ainda que se aproxima aí das escritas originais. Êxodo capítulo 20 e versículo 17 diz assim, só um versículo, parte A. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Amém? Repito, não cobiçará a mulher do teu próximo. Esse é o versículo que nós lemos. Aí sobre o texto eu coloquei uma hermenêutica no hebraico. Por que no hebraico? Porque a nova aliança foi escrita no hebraico, né? E a gente fazer essa hermenêutica no hebraico se aproxima aí do versículo o que realmente eles queriam falar. Amados, quando nós lemos a passagem da Bíblia, nós temos que entender uma coisa: o texto, o contexto, a época, principalmente a cultura, o lugar. A língua também é muito importante. As raças, os povos, a diversidade é algo que determina muito. E quando nós lemos a passagem bíblica, como nós lemos em Êxodo na Velha Aliança, capítulo 20, versículo 17, temos que entender que a minha interpretação vai ser do local da onde eu estou. Da onde eu estou lendo, da onde os meus pés estão e de que forma os meus olhos estão olhando. Porque quando nós lemos o texto, talvez o texto fale uma coisa e nós interpretamos outra. Talvez nós lemos o texto e nós interpretamos e queremos mesclar a nossa interpretação de acordo com o texto que foi escrito. E talvez o sentido que o autor tem passado naquele momento não é o sentido que nós estamos lendo. Isso acontece muito nas aplicações no momento das mensagens. Eu li e retorno ler para me poder ler no hebraico como o versículo é. Êxodo capítulo 20, eu estou lendo na Bíblia Jerusalém, que se aproxima aí mais ou menos dos escrita, porque a Bíblia tem mais de 100 traduções e mais de 4.000 transliterações. Vou ler o versículo de novo, parte A. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Capítulo 20, versículo 17 de Êxodo. Agora, isso aqui é que está na nossa língua, no nosso português, conforme a nossa cultura, conforme aqui a nossa
principalmente a nosso linguajar. Agora eu quero ler na Torá. Eu quero ler na Torá, aqui na lei mosaica, né? No hebraico. O mesmo texto está aqui, mas está no hebraico. Por quê? Irmão Edson, tu vai ler no hebraico. Para que eu possa fazer uma hermenêutica aproximada do que eu quero dizer e do que o texto quer dizer. Porque o sentido do autor é muito impossível quase buscarmos o sentido do autor no que ele quis dizer. Qual era o sentido que ele queria passar quando ele escreveu o texto. Vamos ler no hebraico o mesmo versículo, que é o versículo 20, capítulo 20, versículo 17 de Êxodo. Mas só que no hebraico, meus irmãos, no hebraico já vai ficar diferente, porque no hebraico já traz um pouco a tradução original de como foi escrito esse texto. Estamos fazendo uma hermenêutica. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20 e versículo 17. Lo, tashemod, biet, reakarra. Lo, tashemod, restek, rechekará, veavedo, vamapo, vechoroto, vechomorro, vecarro, raiaré, le, requiacarra. Vocês entenderam mais ou menos o que eu falei? Eu li o versículo de Êxodo 20 e versículo 17 no hebraico. Vocês viram que esticou o Êxodo? Esticou, né? É porque está no original. Vou ler de novo no hebraico. Lo, tashemod, biet, rekarra, lo, tashemod, aisheret, rekarra, veavedo, vaiamato, vechorro, vacharmorro, vecarro, raiarrez, lereakarra. O que quer dizer aí no hebraico esse mesmo versículo que nós lemos de Êxodo 20? Quer dizer, não cobiçará o boi do teu próximo, não cobiçará a terra do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Mas qual é a diferença de ler no hebraico para ler no português? É que o versículo no hebraico, quando no original, não se aplica do texto e do contexto que é aplicado na língua portuguesa. A língua portuguesa, o versículo se trata de fidelidade. Quando se lê o hebraico, o versículo se trata de propriedade. Viu como mudou o sentido? Muda o sentido. Porque tashemod, hayashet, Hayakarra é o mesmo lá de Gênesis 1. Bereshit bara Elohim, vavuvo, Ramanaim Hayaté Terron. No princípio criou Deus. Não, no princípio não existe. Princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Bereshit bara Elohim, Ramanaim vavuvo Terron. Muda o sentido do texto. Então no hebraico não existe. Por quê? Porque o hebraico ele foi escrito em maiúsculo. Todas as consoantes é maiúsculo. Não há diferença. Na língua portuguesa, como nós lemos, tem o no. Então, já há uma diferença. Porque já é apresentado as vogais, as situações. No hebraico não tinha. Ele era escrito todo em maiúsculo. Senhor, no hebraico, é em maiúsculo. Não diferenciava do outro texto. É por isso que nós lemos o mesmo texto em português, não cobiçará a mulher do teu próximo, mas no hebraico já muda. E não se trata de fidelidade. Enquanto muita gente prega, aplica o texto como fidelidade. Não cobiçará a mulher do teu próximo, olha, tu tem que ser fiel. Não. O texto no original, no hebraico, fala de propriedade. Porque naquele tempo, a terra, o boi, a mulher era como propriedade por causa da cultura judaica. E deixa eu dizer uma coisa,
esse texto ele foi escrito no século 13 a.C., numa comunidade semítica, e o mundo era contemporâneo. Era muito tempo. Vamos ler o texto de novo no hebraico, Êxodo 20, versículo 17. Lo, tashemod, beet, reakaha, lo, tashemod, esheret, reakaha, veavedo, vaiamato, veshurro, veshamorro, vekahol, hayazé, laiakerakaha. Então se trata de uma propriedade. É por isso que é muito bom ter a língua hebraica e a língua grega, que são os originais da Bíblia. É por isso que nós estamos colocando essa transmissão no hebraico, na língua original. E para finalizar, aquela passagem também, quando a gente interpreta no grego, que as pessoas chegam e trazem aquela prostituta diante de Jesus e diz: Senhor, na lei de Moisés, a lei de Moisés é a lei mosaica. É a lei mosaica, onde tem 613 mandamentos. É a mesma Torá. Então, que elas são divididas em 248 e 328. É a mesma Torá. Então, quando aquela prostituta é apresentada a Jesus, não é que Jesus quis falar que quem tem pecado atira a primeira pedra. Jesus, ele veio para cumprir a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Então, Jesus vai para cumprir essas três leis. Então, quando a prostituta é apresentada diante de Jesus, quando você joga para o grego, é totalmente diferente a tradução. Porque Jesus conhecia a lei mosaica. Quando eles disserem, na lei de Moisés, é a lei mosaica, ela deve ser apedrejada. Mas só que os judeus viviam sobre o mandado de Roma, e ela não podia ser apedrejada se não viesse uma ordem de Roma, do imperador de Roma. Então eles não iam apedrejar ela. Eles queriam pegar Jesus. Mas a lei mosaica, se Jesus falasse, absolve ela, Jesus estava encrencado. Se Jesus diz, apedreja ela, Jesus ia estar encrencado por causa da lei mosaica. Jesus sabia muito bem que ela não podia ser apedrejada, porque os tais judeus que ali o levaram não tinha ordem de Roma, do imperador, para que apedrejasse. Lembra de Estevão? Não pôde ser apedrejado dentro da cidade. Teve que ser apedrejado fora, porque os religiosos não tinham o edito do imperador de Roma para que apedrejasse Estevão. Mas apedrejaram fora da cidade e depois foram para a lei do homem para se justificar. Então, amados, é isso. Foi essa a interpretação que nós fizemos aí da lei de Moisés. De Êxodo, capítulo 20, versículo 17, que quando se lê no hebraico é totalmente diferente. Não quero dizer que está errado o versículo, mas que é para a gente, quando lermos o versículo bíblico, nós temos que jogar nos verbos do infinitivo, o analisar, o compreender, o entender, o verificar, para ver se está correto o que nós vamos aplicar para a igreja. Ok? Até o próximo sábado, se Deus quiser.